Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Em Efraim, preparação para a chegada da Santa Mãe. Na casa de Maria de Jacó, eles já estão de pé, embora mal amanheça. Eu diria que deve ser sábado, porque vejo que os apóstolos também estão presentes, enquanto geralmente estão fora, evangelizando. Eles estão ocupados, acendendo fogueiras e fervendo água, e Maria é ajudada a peneirar a farinha e a amassá-la para assar pão. A velha está muito agitada, tão agitada quanto uma menininha, e enquanto trabalha ativamente, pergunta a um e a outro: será mesmo hoje? E os outros lugares estão prontos? Tem certeza de que não são mais de 7? Pedro, que está esfolando um cordeiro, preparando-o para ser assado, responde em nome de todos: eles deveriam estar aqui antes do sábado, mas as mulheres provavelmente ainda não estavam prontas, e por isso se atrasaram. Mas certamente virão hoje. Ah, estou feliz. O mestre saiu? Talvez tenha ido ao encontro deles. Sim, ele saiu com João e Samuel em direção à estrada, para o centro de Samaria. Responde Bartolomeu, saindo com um cântaro de água fervente. Então podemos ter certeza de que eles estão chegando. Ele sempre sabe de tudo, afirma André. Gostaria de saber por que você está rindo assim. O que há para rir quando meu irmão fala? Pergunta Pedro, que notou o riso malicioso de Judas, que está ocioso em um canto. Não estou rindo por causa do seu irmão. Vocês estão todos felizes e eu também posso estar feliz e rir sem motivo. Pedro olha para ele significativamente, mas ele retoma seu trabalho. Aqui está, consegui encontrar um ramo florido. Não é o ramo de uma amendoeira como eu queria, mas depois que a amendoeira florescer, ela terá outros ramos e ficará satisfeita com os meus. Diz Tadeu, que entra pingando orvalho, como se tivesse caminhado por uma floresta, carregando um buquê de ramos floridos, um milagre de brancura orvalhada, que parece iluminar e decorar a cozinha. Oh, que lindo! Onde você os encontrou? Na casa de Noemi. Eu sabia que o pomar dela é tardio por causa da sua posição ao norte, e eu fui até lá. É por isso que você mesmo parece uma árvore da floresta. As gotas de orvalho brilham em seus cabelos e molharam sua roupa. O caminho estava tão úmido como se tivesse chovido. Já é o orvalho abundante dos meses mais bonitos. Tadeu vai embora com suas flores e pouco depois chama seu irmão para ajudá-lo a arrumá-las. Eu irei, sou especialista. Mulher, você tem uma ânfora com gargalo fino, se possível de barro vermelho? Pergunta Tomé. Tenho o que queres e também outros vasos, os que usei em dias festivos, para os casamentos dos meus filhos ou para alguma outra ocasião importante. Se esperares que eu ponha estes bolos no forno, só um momento virei abrir a arca onde se guardam as coisas bonitas. Ah, são poucas agora, depois de tanto infortúnio, mas guardei algumas para recordar e sofrer, porque mesmo que sejam memórias de dias felizes, agora fazem chorar porque nos lembram do que já passou. Nesse caso, teria sido melhor que ninguém estivesse perguntado a ti.
Não gostaria que se repetisse aqui o que nos aconteceu em Nob. Tantos preparativos para nada, diz o Iscariotes. Digo-te que um grupo de discípulos nos informou. Achas que sonharam com isso? Falaram a Lázaro. Ele enviou-os à frente de propósito. Vieram nos dizer que sua mãe estaria aqui antes do sábado, na carroça de Lázaro, com Lázaro e as discípulas. Mas eles não vieram. Já que viste aquele homem, dize-me, ele não te dá um susto? Pergunta a velha, secando as mãos no avental, depois de confiar os seus bolos a Tiago de Zebedeu e André, que os levam ao forno de pedra. Um susto por quê? O homem que ressuscitou. Ela está completamente comovida. Não te preocupes, mãe, ele é exatamente como nós, diz Tiago de Alfeu, confortando-a. Em vez de teres medo, é melhor evitares falar com outras mulheres sobre isso. Caso contrário, teremos toda a Efraim aqui a incomodar-nos, diz o Iscariotes peremptoriamente. Nunca falei de forma imprudente desde que chegaste aqui, nem com as pessoas da cidade, nem com os peregrinos. Preferi ser considerada tola a parecer sábia, para não perturbar o mestre e prejudicá-lo. E também ficarei quieta hoje. Vem, Tomé. E ela sai para lhe mostrar seus tesouros escondidos. A mulher está assustada, pensando que verá um homem que ressuscitou dos mortos, diz o Iscariotes rindo ironicamente. Ela não é a única. Os discípulos me disseram que estavam todos agitados em Nazaré, e também em Caná e Tiberíades. Alguém que retorna dos mortos depois de 4 dias em um sepulcro não é tão fácil de encontrar quanto margaridas na primavera. Nós também estávamos muito pálidos quando ele saiu do sepulcro. Mas em vez de ficar aí fazendo comentários inúteis, você não poderia trabalhar um pouco? Todos estão trabalhando e ainda há muito a ser feito. Vá ao mercado, já que pode fazer isso hoje, e compre o que for necessário. O que compramos não é mais suficiente. Agora que eles estão chegando e não tivemos tempo de voltar à cidade e fazer compras, teríamos sido assaltados onde estávamos ao pôr do sol. Judas chama Mateus, que entra na cozinha bem vestido, e eles saem juntos. O Zelote também entra na cozinha bem vestido também e diz: Nosso Tomé, ele é realmente um artista, com muito pouco decorou o quarto como se fosse para um jantar de casamento. Vai e veja. Todos correm para ver, com exceção de Pedro, que está terminando o seu trabalho. Pedro diz: Estou morrendo de vontade de vê-los aqui. Talvez Marcian esteja com eles. Daqui a um mês será a Páscoa. Ele já deve ter saído de Cafarnaum ou Betsaída. Estou feliz, pelo amor do Mestre, que Maria esteja vindo. Ela o confortará mais do que qualquer outra pessoa. E ele precisa disso, responde o Zelote. Tanto, e você notou como João também está triste? Eu perguntei a ele, mas em vão. Em sua bondade, ele é mais firme do que todos nós, e se ele não quiser falar, nada o fará falar. Mas tenho certeza de que ele está ciente de algo, e ele parece ser a sombra do Mestre. Ele o segue o tempo todo, e está sempre olhando para ele. E quando ele sabe que não está sendo observado, porque se ele sabe, olha para você com um sorriso que faria até um tigre se acalmar. Quando ele sabe que ninguém o está observando, eu digo, seu semblante fica muito triste. Você deveria tentar perguntar a ele. Ele gosta muito de você, e ele sabe que você é mais prudente do que eu. Oh, certamente que não. Tornaste-te um exemplo de prudência para todos nós. Ninguém reconheceria em ti o velho Simão. És realmente a pedra que, com a sua firmeza dura e sólida, nos sustenta a todos. De modo nenhum, não digas isso. Sou um homem pobre, certamente, ao permanecer com ele durante tantos anos, torna-se um pouco como ele. Um pouco, muito pouco, mas bastante diferente do que eras antes, todos nós. Não, nem todos nós, infelizmente. Judas é sempre o mesmo, aqui como era em Água Bela, e que Deus queira que ele seja sempre o mesmo. O quê? O que queres dizer? Nada e tudo. Simão de Jonas, se o mestre me ouvisse, diria, não julgues, mas eu não estou a julgar, tenho medo de que Judas seja pior do que era em Água Bela. Certamente é, mesmo que seja como era então, porque ele deveria ter mudado muito, deveria ter crescido em justiça, mas
Em vez disso, ele é sempre o mesmo. Então, em seu coração, há o pecado da indolência espiritual, que não existia antes, porque no início, sim, ele era louco, mas estava cheio de boa vontade. Diga-me, o fato de o mestre ter decidido enviar Samuel conosco e reunir todos os discípulos, todos aqueles que puderem ser reunidos em Jericó para a lua nova de Nissan, o que isso faz pensar? Anteriormente ele havia dito que o homem deveria ficar aqui, e também nos proibiu de dizer onde ele estava. Isso me deixa desconfiado. Não, na minha opinião, a situação é clara e lógica. Até agora não sabemos por quem e como a notícia de que o mestre está aqui foi espalhada e é conhecida em toda a Palestina. Você sabe que peregrinos e discípulos vieram aqui de Quedes a Enguedes, de Jope a Bósra. Portanto, não faz sentido manter isso em segredo por mais tempo. Além disso, a Páscoa se aproxima e o mestre certamente deseja ter seus discípulos com ele em seu retorno a Jerusalém. Vocês ouviram que o Sinédrio diz que ele foi derrotado e perdeu todos os seus discípulos, e ele responderá, entrando na cidade à frente deles. Estou com medo, Simão, muito medo. Você ouviu que todos, inclusive os herodianos, se uniram contra ele. Sim, é verdade. Que Deus nos ajude. E por que ele está enviando Samuel conosco? Certamente para prepará-lo para a sua missão. Não vejo motivos para nos preocuparmos. Eles estão batendo. Certamente são as discípulas. Pedro joga fora seu avental manchado de sangue e corre atrás do zelote que se precipitou para a porta da casa. Todos os outros que estão na casa surgem das várias portas e gritam: Aqui estão eles! Aqui estão eles! Mas quando abrem a porta, ficam tão visivelmente decepcionados ao ver Elisa e Nique que as duas discípulas perguntam: Há algo errado? Não, não, o fato é que pensamos que fossem a mãe e as discípulas da Galileia, disse Pedro. Ah, vocês reagiram mal, mas estamos muito felizes em vê-los e em saber que Maria está prestes a chegar, diz Elisa. Não, não nos comportamos mal, estamos apenas decepcionados. Mas venham, entrem, que a paz esteja com nossas boas irmãs, diz Tadeu, cumprimentando-as em nome de todos. E vocês, o mestre não está? Ele foi com João ao encontro de Maria. Sabemos que ela está vindo pela estrada de Siquém, na carroça de Lázaro, explica o zelote. Eles entram na casa enquanto André cuida do jumento de Elisa. Nique veio a pé. Eles falam sobre o que está acontecendo em Jerusalém, perguntam por amigos e discípulos, por Analeia, Maria e Marta, o velho João de Nobe, José, Nicodemos e muitos outros. A ausência de Judas Iscariotes permite que falem em paz e abertamente. Elisa, uma mulher idosa e experiente que na época em que estavam em Nobe, mantinha contato com Iscariotes e agora o conhece muito bem, e também ela o ama apenas por amor a Deus, como diz abertamente. Pergunta se ele está em casa e não quer se juntar aos outros por algum capricho seu. E só depois de saber que ele está fora, fazendo compras, ela fala do que sabe. Que tudo parece ter se acalmado em Jerusalém, que nem mesmo os discípulos mais conhecidos são mais interrogados, que há rumores de que isso aconteceu porque Pilatos havia falado com voz ameaçadora aos membros do Sinédrio, lembrando-lhes que ele é o único que administra a justiça na Palestina, e, portanto, que deveriam pôr fim a essas tolices. Mas eles também dizem, observa Nique, e é Manaém quem diz isso, e outros homens com ele, ou melhor, outras mulheres, porque Valéria é a outra voz, que Pilatos está realmente tão cansado de todas as revoltas que continuamente excitam o país e que podem causar-lhe problemas, e que ele também está tão impressionado com a insistência dos judeus em insinuar que Jesus está a tentar proclamar-se rei. Que, se não tivesse os relatórios favoráveis concordantes dos centuriões e, acima de tudo, se não fosse pressionado pela esposa, acabaria punindo o Cristo, mesmo que fosse banindo-o para não ser mais incomodado. Essa seria a gota d'água, e ele é capaz de fazer isso, muito capaz,
É o castigo romano mais leve e o mais usado depois da flagelação. Mas você consegue imaginar isso? Jesus sozinho, sabe-se lá onde, e nós espalhados por aqui e por ali, diz o Zelote. Claro, dispersos é o que você diz, mas eles não vão me dispersar, eu o seguirei, diz Pedro. Oh, Simão, você pode se gabar de que eles permitiriam isso? Eles o amarram como um escravo de galé e o levam para onde querem, até mesmo para uma galé ou para uma de suas prisões, e você não poderá mais seguir seu mestre. Diz Bartolomeu. Pedro bagunça o cabelo, parecendo perplexo e desanimado. Diremos a Lázaro. Lázaro irá a Pilatos com franqueza. Pilatos certamente o verá com prazer, porque os gentios gostam de ver seres extraordinários, diz o Zelote. Ele provavelmente já esteve lá antes de partir, e Pilatos pode não estar mais ansioso para vê-lo, diz Pedro desanimado. Então ele irá como filho de Teófilo, ou levará sua irmã Maria para visitar as damas de posição. Elas eram amigas quando Maria era pecadora. Você sabia que Valéria, depois que seu marido se divorciou dela, se tornou uma prosélita? Ela tem sido sincera, ela vive uma vida honesta e é um exemplo para muitos de nós. Ela libertou todos os seus escravos e os instrui no Deus verdadeiro. Ela tinha ido morar em Sião, mas agora que Cláudia chegou, ela voltou para sua... Não, ela me disse, assim que Joana chegar, vou ficar com ela, mas agora quero convencer Cláudia. Cláudia parece não conseguir ultrapassar os limites de sua opinião sobre Cristo. Segundo ela, ele é um homem sábio, nada mais. Antes de vir para a cidade, ela parece ter ficado um tanto chateada com os rumores que se espalharam e que ela disse com ceticismo. Ele é um homem como os nossos filósofos, e não dos melhores, porque a sua palavra não corresponde à sua vida. E ela tinha algumas, em suma. Ela se permitiu certas coisas das quais havia renunciado anteriormente. Diz Nick. Isso era de se esperar, almas pagãs. Pode haver uma boa, mas as outras, corruptas, diz Bartolomeu sentenciosamente. E quanto a José, pergunta a Tadeu. Quem? O homem de Séforis? Ele está apavorado. Seu irmão José veio. Ele veio e partiu imediatamente, mas passou por Betânia para dizer às irmãs que a todo custo impedissem o mestre de ir à cidade e de permanecer lá. Eu estava lá e ouvi. Da mesma forma, ouvi dizer que José de Séforis teve muitos problemas e agora está com muito medo. Seu irmão pediu a ele que se mantivesse bem informado sobre o que está sendo tramado no templo. O homem de Séforis pode descobrir por meio desse parente quem é o marido da irmã ou da filha da irmã de sua esposa, eu não sei, e quem é empregado no templo, diz Elisa. Quanto medo! Agora, quando formos a Jerusalém, quero enviar meu irmão a Anás. Eu mesmo poderia ir, porque também conheço bem a raposa astuta. Mas João é mais capaz, e Anás gostava muito dele, quando ouvimos as palavras da velha raposa, acreditando que ele era um cordeiro. Enviarei João, ele será capaz de suportar até mesmo o abuso sem reagir. Se ele me dissesse anátema do mestre, ou mesmo se ele apenas dissesse que eu sou anátema porque o sigo, eu pularia em seu pescoço, o agarraria e apertaria seu velho corpo robusto como se fosse uma rede da qual se extrai água. Eu o faria devolver a alma perversa que ele tem, mesmo que todos os soldados e sacerdotes do templo estivessem ao seu redor. Oh, se o mestre o ouvisse falar assim, exclama André, completamente escandalizado. Digo isso justamente porque ele não está aqui. Você tem razão, você não é o único a ter certos desejos. Eu também os tenho, diz Pedro. E eu também, e não apenas em relação a Anás, diz Tadeu. Nesse caso, eu serviria a vários deles. Tenho uma longa lista, aqueles 3 velhos caquéticos de Cafarnaum. Deixo de fora Simão, o fariseu, porque ele parece ser razoavelmente bom. Aqueles 2 lobos de Esdrelon e aquele velho monte de ossos do Ananias.
E então, uma matança, uma verdadeira matança, eu lhe digo, em Jerusalém, com Elcai à frente de todos eles. Não aguento mais essas serpentes à espreita. Pedro fica furioso. Tadeu, calmo ao falar, mas ainda mais impressionante em sua calma glacial do que se estivesse tão furioso quanto Pedro, diz: E eu te daria uma mão, mas talvez eu começasse removendo as cobras que estão por perto. Quem? Samuel? Não, de jeito nenhum. Não é só Samuel que está por perto. Há muitos que mostram um rosto, mas suas almas são diferentes do rosto que mostram. Eu nunca os perco de vista, nunca. Quero ter certeza antes de agir. Mas quando tenho certeza, o sangue de Davi é quente, e quente é o sangue da Galileia. Ambos estão em mim através das minhas linhagens paterna e materna. Oh, no caso, diga-me, eu te ajudarei, diz Pedro. Não, a vingança de sangue é assunto dos parentes. Cabe a mim tomá-la. Mas, meus queridos filhos, não falem assim. Não é isso que o mestre ensina. Vocês parecem pequenos leões furiosos, em vez de cordeiros do cordeiro. Contenham tanto espírito de vingança. Os dias de Davi já se foram há muito tempo. A lei do sangue e da retaliação foi cancelada por Cristo. Ele confirma os 10 mandamentos imutáveis, mas cancela as outras duras leis mosaicas. Os mandamentos de Moisés relativos à piedade, à humanidade e à justiça permanecem e são condensados e aperfeiçoados em seu mandamento maior: amar a Deus com todo o nosso ser, amar o próximo como a nós mesmos, perdoar aqueles que nos ofendem, amar aqueles que nos odeiam. Oh, perdoe-me se eu, uma mulher, ousei ensinar meus irmãos, que são maiores do que eu, mas eu sou uma mãe idosa, e uma mãe sempre pode falar. Acreditem em mim, meus filhos, se vocês mesmos invocarem Satanás, odiando os inimigos, desejando vingança, ele entrará em vocês e os corromperá. Satanás não é força. Acreditem em mim, Deus é força, Satanás é fraqueza, um fardo, ele é preguiça. Não conseguirias mais mover um dedo, não só contra os vossos inimigos, mas nem sequer acariciar o nosso aflito Jesus, se o ódio e a vingança vos acorrentassem. Ânimo, meus queridos filhos, todos vós, também aqueles que são tão velhos como eu, talvez mais velhos. Sois todos filhos de uma mulher que vos ama, de uma mãe que reencontrou a alegria de ser mãe, amando-vos como seus filhos. Não me façais sentir-me aflita mais uma vez, por ter perdido novamente e para sempre os meus queridos filhos. Porque se morrerdes alimentando o ódio ou o crime, morrereis para sempre, e não poderemos mais reunir-nos todos lá em cima, em alegria, em torno do nosso amor comum, Jesus. Prometam-me aqui de uma vez, como eu vos imploro, prometam a uma pobre mulher, uma pobre mãe, que nunca mais terás tais pensamentos. Oh, eles até desfiguram os teus rostos. Pareces-me estranhos, sois diferentes, como o ódio vos tornam feios. Eres tão mansos, mas o que está acontecendo? Escutem-me. Maria vos diria as mesmas palavras que as minhas, com maior poder, porque ela é Maria, mas é melhor que ela não esteja ciente de toda a dor. Oh, pobre mãe, mas o que está acontecendo? Então, devo realmente acreditar que a hora das trevas já chegou? A hora que engolirá a todos, a hora em que Satanás será rei em todos, com exceção do santo, e ele enganará também os santos, a vocês também, tornando-os covardes, perjuradores, tão cruéis quanto ele? Oh, até agora eu sempre esperei, eu sempre disse, os homens não prevalecerão contra o Cristo. Mas agora estou com medo e tremo pela primeira vez. Vejo a grande escuridão, cujo nome é Lúcifer, estender-se e invadir este céu sereno de Adar e escurecer todos vocês, e derramar venenos que os deixam doentes. Oh, estou com medo. Elisa, que há algum tempo chorava silenciosamente, cai com a cabeça sobre a mesa em que estava sentada e soluça tristemente. Os apóstolos se entreolham. Então, embora angustiados, começam a consolá-la, mas ela não quer consolo e diz: apenas uma é boa para mim.
a sua promessa, para o seu próprio bem, para que Jesus não tenha a maior das suas dores, ver vocês, seus amados discípulos, condenados. Claro, Elisa, se é isso que você quer, não chore, mulher. Nós lhe prometemos, ouça, não levantaremos um dedo contra ninguém, nem sequer olharemos, para não vermos. Não chore, não chore, perdoaremos aqueles que nos ofendem, amaremos aqueles que nos odeiam. Não chore. Elisa ergue o rosto brilhando de lágrimas e diz: Lembrem-se, vocês prometeram, repita sua promessa. Nós prometemos a você, mulher. Como vocês são queridos, meus filhos, agora eu gosto de vocês, vejo que estão bem novamente, agora que minha preocupação se acalmou e vocês estão novamente livres desse fermento amargo, preparemo-nos para receber Maria. O que podemos fazer? Pergunta ela e termina de enxugar as lágrimas. Na verdade, nós nos preparamos, como os homens podem fazer, mas Maria de Jacó nos ajudou. Ela é samaritana, mas é muito boa. Vocês a verão em breve. Ela está lá fora, no forno de pedra, observando o pão. Ela está sozinha. Seus filhos estão mortos ou a esqueceram. Suas promessas desapareceram e, no entanto, ela não guarda rancor de ninguém. Ah, vejam, vocês conseguem ver que há quem saiba perdoar também entre pagãos e samaritanos? E deve ser terrível, vocês sabem, ter que perdoar um filho. Melhor morto do que um pecador. Ah, vocês têm certeza de que Judas não está aqui? Se ele não se tornou um pássaro, não pode estar aqui, porque as janelas estão abertas, mas todas as portas estão fechadas, exceto esta. Então, Maria de Simão esteve em Jerusalém com seu parente. Ela veio oferecer sacrifícios no templo. Depois veio até nós. Ela parece uma mártir. Como está deprimida, ela perguntou a mim e a todos se tínhamos notícias de seu filho, se ele estava com o mestre, se ele sempre esteve com ele. O que há de errado com aquela mulher? Pergunta André, bastante surpreso. O filho dela. Você não acha que isso basta? Pergunta Tadeu. Eu a consolei, ela queria voltar ao templo conosco, fomos todos juntos rezar. Então ela foi embora, sempre preocupada. Eu lhe disse, se você ficar conosco, em breve iremos ao mestre, seu filho está lá. Ela já sabia que Jesus estava aqui, isso era conhecido até as fronteiras da Palestina. Mas ela disse, não, o mestre me disse para não estar em Jerusalém na primavera. Estou obedecendo a ele, mas eu queria ir ao templo antes que ele voltasse. Estou com tanta necessidade de Deus. E ela disse uma palavra estranha, ela disse, sou irrepreensível, mas estou tão torturada que o inferno está em mim e eu estou nele. Perguntamos repetidamente por quê, mas ela não disse mais nada em relação à sua tortura ou aos motivos da proibição de Jesus. Ela nos pediu para não dizer nada a Jesus ou a Judas. Pobre mulher, então ela não estará lá na Páscoa? Pergunta Tomé. Não, ela não estará. Bem, se Jesus lhe disse isso, ele deve ter um motivo. Você ouviu o que ela disse, hein? É realmente sabido em todos os lugares que Jesus está aqui, diz Pedro. Sim, e alguns disseram que aqueles que estavam espalhando a notícia o faziam para reunir homens em seu nome, para se levantarem contra os tiranos. Outros disseram que ele está aqui porque percebeu que foi desmascarado. Sempre os mesmos motivos. Devem ter gasto todo o ouro do templo para enviar aqueles servos deles para todos os lugares, observa André. Há algumas batidas na porta. Eles estão aqui, dizem, e correm para abrir. É Judas com suas compras. Mateus o segue. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.